Então vamos lá, pessoal, no 12º vídeo aqui da série de primeiros socorros, nós vamos falar um pouco sobre convulsão. Então, quando nós falamos na questão da convulsão, nada mais é do que disparos elétricos cerebrais anormais, que acaba gerando os focos ectópicos dentro dessa linha de sinapses, e ali o cérebro, para conseguir resolver isso, ele meio que desliga e liga de novo. Tá certo? Assim, gente, é uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Por isso que a pessoa que ela convulsiona, grande maioria das partes, ela vai perder a consciência. Então, tem a ver com eletricidade anormal, geralmente por focos ectópicos, que acontecem no cérebro. Por que que isso acontece? Bom, se for má formação dentro do ventre da mãe, a gente chama como distúrbio epilepsia, que a gente comentou no vídeo anterior. E ela pode acontecer por fatores extrínsecos, que são fatores externos, ou fatores intrínsecos, que é aquilo que eu coloco dentro do meu corpo, ou uma alteração dentro do meu corpo também. Então, por isso que uma entrevista e uma análise do que aconteceu é fundamental para a gente entender a convulsão. Então, nós vamos ter epilepsia, que é considerado um distúrbio, doença. Nós temos a crise convulsiva, que a pessoa pode ter uma vez e não ter nunca mais. E eu tenho o estado epilético, que alguma coisa acaba desencadeando convulsões de repetição, que aí a gente considera um estado um pouco mais grave, que gera um pouco mais de atenção. Quando nós falamos, então, dessa crise, o que pode causar? Além da condição genética, pode ser aumento de temperatura corporal, abuso de álcools, drogas e de fármacos em geral, intoxicação, pode ser alimentar, pode ser intoxicação exógena com algum produto químico, pode desencadear também traumatismo crânioencefálico ou qualquer tipo de alteração cerebral, pode desencadear essas crises convulsivas e geralmente ela vem associada como um aviso de que algo no cérebro não está na característica de conformidade. Então, eu tenho alguma anormalidade no sistema nervoso central que está acabando desencadeando a crise convulsiva. O melhor exame para se detectar essa atividade elétrica cerebral é o EEG, que é o eletroencefalograma. Mas também posso fazer a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, para conseguir entender o que se passa ali dentro da parte cerebral. Se for um bebezinho pequeno, a gente geralmente faz ultrassom de fontanelas, né? Que ali eu consigo ver, tanto na fontanela lambidoide, quanto a fontanela aqui atrás, que é chamada de bregmática, se tem alguma característica de hemorragia entre as meninges. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente fala da convulsão, ela também é classificada em alguns tipos. Nós temos a convulsão tônica, clônica, clônica-tônica, de ausência e focal. Então, são 5 tipos de convulsão que a gente tem. Quando a gente fala de convulsão tônica, é quando a parte muscular se enrijece e vai passar um tempo ao relaxamento. A clônica, a pessoa se debate. Então, é como se o músculo ele não conseguisse controlar o movimento. A clônica tônica, ela faz as duas coisas. Ela fica rígida e se debate. A convulsão focal é quando a convulsão onde a pessoa, mais comum em criança, né? Ela vai manter um movimento repetitivo, sequencial durante um tempo. Então, tem criança que ela fica, né? Às vezes é a boca, às vezes é a mãozinha, às vezes cabeça, tá? Então, uma parte do corpo vai manter um ritmo durante um tempo. E a convulsão de ausência é quando você tá conversando normal com a pessoa, de repente a pessoa ela paralisa. Aí você chama fulano, 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 a pessoa não responde, daqui a pouco ela olha meio perdida e fala: o que a gente tava falando mesmo? Nossa, que estranho. Ela não sabe. Então, quando se fala de crises convulsivas, uma das coisas que as pessoas podem desenvolver é uma amnésia transitória. Então, ela não vai lembrar nem algum tempo antes do que acontecer a crise, nem o momento depois. Me perguntem, professora, a pessoa ela sabe quando ela vai convulsionar? Quem tem convulsão de repetição geralmente sabe. Quem é a primeira vez não vai saber. Por isso que saber o que aconteceu é importante para a gente tirar aquilo, para que não ocorra mais a crise convulsiva, como aumento de temperatura, abuso de álcool, droga, alguma medicação, né, sei lá, algum outro tipo de conduta que acabou ingerindo ou inalando, aí acabou desencadeando, a gente tenta remover.
No ato da crise, professora, primeiros socorros, faço o quê? Gente, simples. A pessoa, vamos falar que a pessoa ela cai. Ela caiu no chão, você vai afastar tudo que possa cair em cima dela. Se for só tônica, ela vai só se contorcer e se entortar todinha. A gente sempre vai proteger a cabeça. Então, você pode colocar sua mãozinha embaixo da cabeça, lateraliza e vai deixar a pessoa se debater. O importante é não deixar a cabeça bater no chão. E é importante que os pezinhos batendo nas coisas não ficar algo que possa cair. Então, por exemplo, a pessoa caiu na cozinha. Tem coisa quente no fogão, ela bate o pé no fogão, cai sobre a pessoa. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Não coloque nada na boca, a língua não enrola. Tenta enrolar sua língua aí, depois você me conta. A língua, gente, por conta do freno lingual, que é essa partezinha aqui embaixo da língua, não tem como a língua enrolar. Porque se você ver, ela é bem pertinho da ponta da língua. O que acontece é a língua cair. E quando a língua vai para trás, o ar ele entra com dificuldade. Então, a gente lateraliza a cabeça para a língua não poder ir para trás, ela fica de lado e a pessoa respira bem. Segunda coisa, não coloque nada na boca da pessoa, principalmente a sua mão, porque como a pessoa ela tá tendo contração muscular, essa musculatura da boca vai fechar a mandíbula de uma forma que ele vai decepar seu dedo. Professora, eu não posso colocar uma colher, nananã, você impede a entrada do ar, tá? Às vezes acontece de ter lesão de língua, infelizmente pode acontecer por conta desse movimento. Pessoal, não dê nada para a pessoa cheirar, beber, porque geralmente a convulsão ela não passa de 1 minuto e meio, mas as convulsões mais assim graves, 2 minutos. Eu já vi assim no máximo 3 minutos. O que pode acontecer, ela ter 1 minuto, passar um pouquinho, ela ter outra, passar um pouquinho, ela ter outra, passar um pouquinho, ela ter outra. Por isso que eu preciso entender que se a pessoa ela já tem crise convulsiva, toma um medicamento, muitas vezes ela não vai para o hospital quando ela termina a crise, porque ela fala, esqueci de tomar o remédio, vou tomar o remédio de um tal horário. Ela não quer ir, tem o neuro marcado tal dia. Agora, se a pessoa nunca teve crise convulsiva, é importante levar, para a gente avaliar o que está acontecendo, que o cérebro está mandando essa resposta. No intra-hospitalar, não é um processo de internação, porque tem que fazer uma investigação ambulatorial. Geralmente, a gente administra a endovenosa ou fenobarbital ou idantal, que eu posso administrar EV, e nem sempre vai para o hospital, ou vai para casa, melhor dizendo, com receita de Gardenal, ou carbamazepina, né, ou clonazepam, nem sempre vai com essas receitas, porque quem vai indicar é sempre o neuro, a não ser que quem atenda ele no PS seja o neurocirurgião. Aí ele pode pedir já alguns exames para adiantar, como uma tomografia, e já pode sair de lá com o medicamento. Uma vez tive essa crise, pode ser que eu tenha uma só na vida, não tenho mais. Pode ser que a partir de um evento cerebral, a partir daquele momento eu vou ter várias vezes. E pra gente é mais perigoso quando tem mais de 2 crises convulsivas por ano. Aí a gente considera um pouco mais perigoso, tá certo? Então, lateraliza a cabeça, te afasta, protege a cabeça para não bater no chão. Não coloque nada para cheirar, espere ali, tente contar o tempo que ficou convulsionando e observe se vai ter outras crises de repetição. A pessoa parou de convulsionar, o que pode acontecer é relaxamento total dos esfíncteres, aí a pessoa ela pode vomitar, ela pode urinar e ela pode evacuar, tá? Que acaba sendo um efeito colateral nesse relaxamento esfincteriano depois da crise convulsiva. Tudo bem, pessoal?